Bom dia, povo de Deus. Estamos mais essa manhã na presença do Senhor e hoje nós vamos meditar no Salmo de Asaf, número 80. Esse salmo aqui é um lamento e é marcado por duas metáforas de Israel em seu relacionamento com Deus. Primeiro, o rebanho do bom pastor. Segundo, a videira do verdadeiro agricultor. Ambas as metáforas foram usadas por Jesus para falar de si a seu povo no Novo Testamento. Em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, ele fala: Jesus é o bom pastor. Em João capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. Enfim, o Salmo é uma oração de restauração e nós podemos dividi-lo em 4 pensamentos, ou seja, do versículo 1 ao 3, o Deus a quem se ora. Do versículo 4 ao 7, a motivação de quem ora. Do versículo 8 ao 15, a perplexidade de quem ora. E do versículo 16 ao 19, a esperança de quem ora. Quem sabe você está sem esperança, passando por um momento difícil da sua vida. Deus manda dizer para você, se você dobrar os teus joelhos e falar com o Pai, certamente você terá esperança, porque Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que atende às orações e às súplicas dos teus filhos. Os salmos anteriores de Asaf, de 74 para cá, vimos o lamento de Asaf pela queda da cidade de Jerusalém, no templo dos judeus, como um todo, do Reino do Sul de Israel ou Judá. Fato que ocorreu mais ou menos ali no ano 587 a 597 a.C. Agora, nesse Salmo 80, vemos o clamor do salmista por restauração. Tá? Inclusive, o tema central desse salmo está em 3 versículos. Versículo 3, versículo 7 e o versículo 19, em que 3 vezes o salmista repete o mesmo pedido ao Senhor. Vejam, no versículo 3 ele fala assim: restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Agora no versículo 7 ele repete: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. E no versículo 19, ele repete pela 3ª vez: restaura-nos, ó Senhor, ó Deus dos exércitos, que a tua luz, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Note que 3 vezes nesses versículos, aparentemente, eles são iguais. Tá? Se nós lermos, vamos perceber que aparentemente esses 3 versículos, eles são quase idênticos. Tá? Então, a cada súplica, Asaf acrescenta algo mais sobre Deus. Observemos, tá? No versículo 3, ele começa assim, ó Deus. No versículo 7, daí ele acrescenta, ó Deus dos exércitos. E no versículo 19, daí ele acrescenta um pouquinho mais, ó Senhor, Deus dos exércitos, tá? Quando ele orava e buscava o Senhor, sua confiança e fé em Deus aumentava. Assim também é conosco, quando nós buscamos o Senhor em oração, tá? A nossa confiança, ela aumenta, tá? Assim também como aumenta também a nossa fé, tá? Então vamos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, e quando nós meditamos, então, a nossa fé é acrescentada e nós alcançamos aquela bênção ao qual nós esperamos, tá? E que nós clamamos ao Senhor, tá? Observe que Asaf está suplicando pela mesma coisa, tá? No versículo 3, 7 e 19. Que a luz do teu rosto brilhe, tá? Resplandeça o teu rosto sobre nós, então seremos salvos, tá? Essas palavras aqui de Asaf, tá? É um resumo da bênção sacerdotal de Arão ao povo do Senhor, tá? Em Números capítulo 6, do versículo 24 ao 25, que ele fala assim: ó Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, tá? Essa grande bênção, tá, que o próprio Deus pronunciou sobre os que escolheu e resgatou, tá? Ou seja, sobre o seu povo, essas bênçãos são promessa de Deus para nós e para a nossa família, tá? Então, essa bênção o Senhor já decretou sobre nós, tá? E isso aí nós podemos alcançar da parte de Deus para nós, tá? Para Asaf, a restauração começa quando temos o rosto de Deus brilhando ou resplandecendo sobre nós, tá? Então, o pedido aqui de Asaf para Deus é que Deus seja favorável e se volte para o seu povo, tá? Ou seja, faça resplandecer o seu rosto sobre o seu povo, tá? Também aqui é um desejo, tá, de ver a Deus, tá? Do mesmo modo que um dia Moisés pediu a Deus, tá, que queria ver o seu rosto, tá? Mas Deus disse ser impossível, tá? Para qualquer pessoa nessa vida ver a Deus, tá lá em Êxodo, capítulo 33, do 18 ao 20, tá? Porque não tem como nós ver a Deus e continuarmos vivos, tá? Então, ver a Deus é uma bênção final que todos aqueles que creem e aceitaram Jesus Cristo vão ter, tá? É a bênção da bem-aventurança, tá? Daqueles que amam a Deus e desejam vê-lo, tá? Ver a Deus é a promessa do Sermão do Monte que Jesus nos deixou. Em Mateus 5, versículo 8, diz assim: os limpos de coração verão a Deus. Amém? Então, essa manhã nós vamos ficar por aqui, tá? Então, quem sabe você está passando por um problema, você precisa ser restaurado em alguma área da sua vida, seja sentimental, seja familiar, quem sabe problemas conjugal, problema com os filhos, problema adversas, situações financeiras de enfermidade ou tantos outros problemas que vêm sobre nós, filhos de Deus, tá? Então, quem sabe você está precisando ser restaurado em alguma área da sua vida. Então, eu quero orar por você, tá? E que você possa fazer o mesmo também no seu lar, onde você trabalha, tá? Dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Com certeza Ele vai ouvir o teu clamor e vai sarar a sua terra, vai sarar a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, peço a Ti, Senhor, alcança, Pai, vidas, Pai, que quem sabe está passando por situações difíceis, problemas, que ninguém pode ajudar, Pai, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que ouve, Pai, o clamor, assim, Pai, como o Senhor ouviu, Pai, o clamor de Asaf, que ele clamava em favor do povo, Pai, que estava passando uma situação muito difícil. Assim também, Pai, eu oro neste momento que o Senhor atenda, Pai, esse jovem, esse homem, esta mulher, socorra, Pai, esta família, entre com a providência, Pai, que a Tua unção, Pai, que o toque, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai, seja, Pai, sobre esta vida, Pai, que seja curada, liberta de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com essa palavra esta manhã, tá? E tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.